O canal 24 na Blue ou na internet em tempo real, visitando plenatv.com.br. São 24 horas diárias de conteúdo local com a qualidade que só o Grupo Folha de Comunicação oferece. Plena TV. Nossa programação é 100% você. Voltamos com o Folha no Ar, primeira edição. Estou aqui ao lado do Arnaldo Neto. Arnaldo, nós não falamos, e eu acho importante a gente citar um pouco, essa alta da carne de até 50%. Eu tive aqui no Folha Rural da semana passada a presença do Maurício Salles, que é diretor do Senar e é um especialista em pecuária de leite, corte e tal. E ele estava me dizendo, contando da situação de exportação da carne brasileira para a grande crise, a grande crise da carne suína, né, na China. Teve um problema seríssimo de febre, de carne não pode ser consumida, e a proteína brasileira, tanto de suína quanto de frango, não daria nem para saída. Em relação à China, cajá, carne de boi, sim, eles estão comprando de vários lugares, não é só do Brasil, né? E, infelizmente, mercado é mercado, né? Aumenta a procura, o preço sobe. Sim. E, além do mais, ele ainda falou que pode causar um problema no mercado de leite, porque com o preço @270, sei lá, que chegou, muitas vacas foram abatidas. E você abatendo as vacas leiteiras acabam tendo problema, né? Lá na frente. Exato. Né? Como você mesmo explicou, aí é uma questão internacional e o preço da carne subiu demais. A arroba do boi aqui passou da casa de R$230 aqui em Campos. É um preço altíssimo, né? Te lembra aí da arroba do boi, 115, por exemplo, há pouco tempo. No indicador financeiro que a gente acompanha na própria Folha da Manhã. E isso, o preço da carne sobe, os cortes mais nobres. Você vê picanha, por exemplo, a mais de R$40. Né? Você pega o contrafilé chegando perto de R$40. Você tem aí, com isso, né? Só lembrando que a gente teria uma entrevista agora nesse segundo bloco, né? Mas o entrevistado ainda não chegou. O assunto seria um assunto até interessante da questão de empreendedorismo, como você anunciou, Marco. Mas estão vendo outra pessoa ainda para vir para cá para falar sobre a pauta. Sobre o evento. Né? Sobre o evento que vai acontecer hoje. Mas é a situação... A gente vai levando aqui nesse segundo bloco ainda, a gente comentando o noticiário, até porque tem outras informações que a gente pode estar abordando. A gente, voltando a falar sobre essa questão da carne, como você mesmo colocou, disparou em até 50%. É uma situação extremamente delicada para o consumidor. Você vai ao açougue hoje, o preço da carne subiu demais e já vai levando a reboque. Aí foi uma matéria que a Folha trouxe na semana passada, o frango. Exatamente. Né? E a carne subiu suína. Quase 30%. Exatamente, porque quando a demanda é muito grande com relação à carne e não tem carne, o dono do açougue não quer comprar tanta carne, o dono do supermercado não quer comprar tanta carne porque o preço está muito alto, ele faz o quê? Começa a comprar, como o consumidor começa a comprar mais carne e mais frango, ele sobe o preço também da carne e do frango para botar ali uma paridade nessa questão do mercado. É oferta e procura, como você mesmo colocou, né? Exatamente. Agora, tem uma coisa muito interessante que eu já vi alguns locais no mundo fazer, a reação do público, né, do consumidor. Subiu, não compro. Não compro. Não vou comprar. É a proteína mais consumida no Brasil, né? Sem dúvida. É uma questão delicada você falar isso. Eu vejo muito isso também. Porque fica em rede social, sobretudo, fica essa questão de colocar a culpa no presidente, né? Tipo, como se o presidente fosse culpado, o presidente Jair Bolsonaro, e do outro lado
fica um pessoal também Como tentando se passar... já não bastasse culpa dele. Fica o pessoal tentando passar pano. Não compre carne, né? Não é, acho que nem um Nem lado... 8 nem 80. Nem um lado, nem outro, né? Você tem que ter um equilíbrio aí nesse discurso, nem uma coisa nem outra. O que acontece é que o preço disparou com essa questão internacional, como a gente está falando, não é uma coisa somente do Brasil, é uma coisa envolvendo sobretudo a China, maior mercado consumidor do mundo, maior país, né, com o maior número de habitantes. Então, você tem ali um dos maiores países com o maior número de habitantes, você tem ali essa questão de demanda da China que é muito que acaba sobrepondo muito sobre o mercado brasileiro. E você tem também que pensar que o brasileiro quer consumir carne também, né? Você tem uma boa parte da população que não é vegana, é bem maior do que a população vegana, diga-se de passagem, e que a proteína mais consumida do Brasil ainda é a carne bovina. Então o mercado fica para atender. Eu exporto ou eu atendo o mercado interno? Então fica essa questão e por isso o preço dispara e não tem perspectiva nenhuma desse preço começar a cair. Né? É bom a gente falar isso para as pessoas começarem a se preparar. Festa de fim de ano, com certeza, não vai ter muita carne para ninguém, a não ser que estiver com a vida muito boa para comprar muita carne, mas não há perspectiva nenhuma hoje do mercado começar a se restabelecer nessa questão do boi. O ruim no Brasil é que quando algo sobe demais, como é o caso da carne agora, e a gente pode falar do combustível também, por exemplo, por mais que o mercado se ajeite internacionalmente depois, dificilmente o preço recua, né? Sim, é isso porque que aí tem o lado aproveitador também, essa é a né? nossa preocupação do que pode acontecer daqui para frente. E chega nessa hora, ninguém ajusta o índice da inflação, né? Não. A inflação pode estar zerada, né? Que coisa. Mas o que acontece é que o preço acaba disparando no mercado. E essa história do boi, o boi, você me lembrou, sabe o que, Arnaldo, você falando desse negócio de o boi, subiu a carne, me lembra de um dos maiores estelionatos eleitorais que teve na história do Brasil, que foi na história das eleições para governadores. E foi para governador? Foi. Porque na época o Sarney simplesmente era vice-presidente, assumiu o lugar do Tancredo, que morreu, e houve a eleição de governadores. E o PMDB ganhou quase que no Brasil inteiro, apelando para aquela história, vamos confiscar os bois, porque houve o congelamento de preço, né? Houve o congelamento de preço da carne, que não podia ser vendida por mais do que aquele valor, e sumiram, ninguém queria abater, né? Os produtores não queriam abater. Então veio a história, a tal do estelionato eleitoral do PMDB de confiscar os bois no pasto para dar ao povo o que comer. E não deu certo, só pegar um boizinho magrinho, doentinho. É essa questão, né? Exatamente. É muito disso. Agora, você levantou aí na escalada de hoje, né, voltando a lembrar quem está esperando o nosso entrevistado chegar. Quem vem é o empresário Edivaldo Mendonça para falar sobre esse evento que vai acontecer de empreendedorismo em Campos, um evento pioneiro. Deve estar chegando aí para o próximo bloco, a gente está conversando. Então, antes dele chegar, tem um assunto também que é o artigo do Aloysio, né, como você mesmo colocou, o texto do Aloysio Abreu Barbosa com relação à questão do Glauceni. Eu ainda não falei sobre isso aqui na Folha FM, já escrevi sobre isso para a Folha da Manhã, mas é uma situação extremamente difícil de lidar, a do Glauceni. Para quem não está acompanhando, para quem está chegando agora, ou não está muito por dentro do que aconteceu, o CNJ, na semana passada, julgou a questão do Glauceni. O que o Glauceni fez lá atrás? Eu não vou falar literal aqui, mas o que ele fez? Ele insinuou em um áudio de WhatsApp, lá em dezembro de 2017, em um grupo de WhatsApp, ele insinua que o Gilmar Mendes teria recebido uma quantia, que a mala foi grande, né, como ele fala no áudio, que a mala foi grande para que ele libertasse o garotinho. O garotinho que estava preso até então na Operação Caixa d'Água, que é uma operação que foi deflagrada
a partir de depoimentos, até mesmo de empresários, que diziam que haveria ali, eles eram obrigados a pagar um certo tipo de propina ao grupo do ex-governador Antônio Garotinho. Eles pagariam essa propina, inclusive com ameaça armada, com um homem armado ameaçando, para que eles cumprissem com esses compromissos, digamos assim. Essa é a acusação, isso é um caso que ainda está julgado somente em primeira instância, tem ainda várias instâncias para passar, né, sobretudo nas duas instâncias até chegar ao STF. E essa é a acusação. Quem prende, quem manda prender é Glauceni como juiz de piso. Depois de quase um mês preso, salvo engano, o Garotinho foi preso 22 de novembro de 2017 e foi solto no dia 20 de dezembro, no primeiro dia do plantão judiciário, que o Gilmar Mendes manda soltar sozinho, sem passar por pleno, sem passar por nada. Antes da soltura, o Glauceni faz esse áudio em um grupo de WhatsApp, no qual ele diz que a mala foi grande, no qual ele diz que já estava tudo certo, e que, né, se sentia ali meio que constrangido com o que estava acontecendo, uma vez que ele mandou prender e já estava tudo certo para o Gilmar mandar soltar. Essa é a versão do Glauceni, um áudio de WhatsApp. Esse áudio de WhatsApp era um grupo, até então um grupo fechado, né, um grupo de magistrados. Esse áudio vaza, chega no Antagonista, um site um site de alcance nacional, e daí começa a se espalhar. Com a repercussão toda, Gilmar pede sanção. Aí, né, cada caso é um caso, a gente tem que pensar, o Gilmar também não está errado, o Gilmar Mendes não está errado como ministro do Supremo Tribunal Federal, né, como uma autoridade. Como acusado, né? Exatamente, ele não está errado, ele pede uma sanção de alguma forma. O Glauceni, depois que ganha toda essa repercussão do caso, faz uma carta aberta e pede desculpa ao Gilmar Mendes. O caso vai parar no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça. Chega agora, o julgamento foi na semana passada, o CNJ aplica a Glauceni a segunda maior medida restritiva, ou a segunda maior punibilidade dentro do CNJ. Qual seria a maior? Seria a aposentadoria compulsória. O juiz seria aposentado compulsoriamente. Não foi aposentado, mas foi afastado temporariamente, por no mínimo 2 anos. Você não tem ainda o prazo máximo que o Glauceni vai ficar fora do seu exercício da função, né? Mas você precisa ali de no mínimo 2 anos. É uma situação extremamente complicada. A Luiz colocou aqui um ponto que eu achei importantíssimo. Ele disse algumas coisas. Ele primeiro falou, que o Glauceni errou, não há a menor dúvida. Porque na posição em qualquer posição, já é arriscado você colocar um áudio sem provas, uma acusação sem provas de uma pessoa, em redes sociais ou em qualquer coisa, já é arriscado, já é um erro. Ele, como juiz, deveria, né, ter um cuidado maior em relação a isso. Quer dizer, posto isso, a gente sabe que ele errou. Ele mesmo sabe, não há a menor dúvida. Mas ele é um profissional muito respeitado, muito correto. Exato. Teve até uma desembargadora do Tribunal de Justiça que acabou mandando um e-mail para os colegas em solidariedade ao Glauceni. Eu não sei onde isso vai chegar também, se vai ter alguma sanção, alguma coisa ali. Mas provavelmente não, mas ela mandou um e-mail para os colegas e ela pedia ali que fosse uma questão de solidariedade, que todo mundo pudesse também estar solidário com o Glauceni nesse momento. E ela dizia o seguinte: eu não o conheço o Glauceni, mas conheço de processo e posso dizer que é muito competente. Ela julga, como ela é da área criminal e o Glauceni também atua na área criminal aqui em Campos, então ela acabou por julgar alguns recursos contra as decisões dele. Então, mas há uma mobilização, tanto há essa mobilização que amanhã a Maerj vai fazer um ato em frente ao Fórum de Campos. Existe essa mobilização.
Existe uma mobilização que vai acontecer aí esse protesto amanhã, e vamos ver, a partir dessa mobilização do judiciário, né, que está sendo forte no Rio de Janeiro, qual vai ser a postura do CNJ, no caso da modulação aí da pena. Não seria nem a modulação nesse caso, né? Seria a dosimetria, digamos assim, né, da sanção que vai ser aplicada ao Glaceni. Se vai se manter essa sanção e qual será o tempo que ele vai ficar realmente fora do cargo, fora da sua função. Bom, são 7h55. Nós já temos aqui o nosso entrevistado no estúdio. Já vamos iniciar aqui a entrevista. Vamos a um intervalo. Antes do intervalo, Marcos, só para a gente lembrar aqui, Lindamara, né, foi matéria de ontem também, 61 dias foragida. Essa aí está conseguindo se livrar um pouquinho aí da justiça, apesar da condenação. A gente tem o Thiago Virgílio e o Kelinho, que foram presos no mesmo processo. Os 3 são réus no mesmo processo. E apesar do Thiago Virgílio e do Kelinho estarem presos, a Lindamara continua foragida, mesmo com a Justiça, mesmo com a Polícia Federal, indicando de que seria mais severo com a Lindamara caso ela não se entregasse. Ela continua foragida nessa condenação da Chequinho. Para quem não lembra, lá atrás, na Chequinho, a Lindamara chegou a ficar foragida um tempo, por um mês, mas foi passear logo aonde? Em Copacabana, né? Você andar no Rio e pensar que não vai encontrar ninguém de Campos, tem que ter muita coragem, tem que ser muito ousado mesmo, né? Para dar um passeio no calçadão de Copacabana, achando que não vai encontrar ninguém conhecido aqui da região. Eu que sou de São João da Barra, fui passar um Réveillon no Rio, né? Fiquei na casa de... Aí fui assistir a queima de fogos lá na casa de Soninha Ferreira, a grande amiga da gente. Fui lá com os meus amigos assistir queima de fogos. Desci do prédio, lá no posto 5. Quando eu abro o portão, dou de cara com 3 pessoas de São João da Barra, né? Então, você pensar que você não vai encontrar... Isso num Réveillon com 2 milhões de pessoas. E você pensar que você não vai encontrar ninguém de Campos no dia a dia no Rio de Janeiro, é realmente você achar que você está com muita sorte para ganhar na loteria. Aí ela acabou sendo presa naquela oportunidade. Só que agora ela está mais precavida pelo visto, né? Já são 61 dias e não há sinal de Lindamara, ninguém sabe por onde anda a Lindamara, apesar de ter aí a prisão já decretada. E nesses casos é bom a gente sempre destacar que não há nenhum problema em estar foragido, né? É um direito do réu. O réu pode tentar se esconder, o réu pode mentir, inclusive, em juízo. É um direito do réu, mas é meio estranho, né? E já cumprem suas penas os ex-vereadores Kelinho e também Thiago Virgílio. Os 2 continuam presos, enquanto a Lindamara está aí foragida da justiça. Pois é, nós vamos a um intervalo, mas antes eu gostaria até de ler aqui uma mensagem, porque a gente falou da carne, né? A mensagem do nosso amigo Ronaldo Bartolomeu, que é o presidente do sindicato rural de Campos, e ele manda um comentário assim que a gente de vez em quando faz ou lê na internet, nas redes sociais. O povo fala em boicotar a carne porque subiu em média de 35%, em alguns casos até 50%. Aí ele diz, se o brasileiro não valoriza o pecuarista, o chinês valoriza e paga à vista. Agora, o brasileiro valoriza ligar para o BBB a R$10 a ligação, pagar show de Sandy Júnior a 500, 20 megas de internet e receber 10, pagar 160 canais de TV e não assistir 20, pagar 525 no Rock in Rio para ver pagode funk, Black Friday pagando a metade do dobro e, para finalizar, o povo brasileiro é o único do mundo que trabalha 5 meses do ano para sustentar os políticos, né? 5 meses pagando imposto. É um caso a se raciocinar, a se pensar. A carga tributária do Brasil, né? É um absurdo. Conversar sobre empreendedorismo aqui, é um grande problema. Exatamente. Bom, vamos a um pequeno intervalo. Quando voltarmos, então, começamos a nossa entrevista no Folha no Ar,
primeira edição. A Rio Piscinas Campos tem as piscinas dos sonhos com o precinho que cabe no seu bolso, com 25% de desconto à vista ou em até 20 vezes sem entrada e com 20 anos de garantia. Piscinas completas desde a escavação até o primeiro mergulho. Rio Piscinas Campos, faça seu orçamento já. 2725-4877 ou 99605-2827. Compre sua piscina na Rio Piscinas Campos e concorra a um carro 0 km. Rio Piscinas Campos, um mergulho inesquecível. Avenida 28 de Março, 712, Parque Tarcísio Miranda. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de Biomol. O Laboratório Plínio Bacelar acompanha a tendência mundial em exames laboratoriais, com o que há de mais moderno e tecnológico para garantir o melhor resultado, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar. Compromisso com a qualidade desde 1942. A rede de drogarias Leopoldina, hoje com 10 lojas, é uma das empresas 100% campista. Por isso, a relação com seus clientes vai muito além de vender remédios. A rede de drogarias Leopoldina tem como prioridades a sua saúde, bem-estar e qualidade de vida. Desta forma, mantém a excelência no atendimento, menor preço, entrega rápida e fazem até 3 vezes nos cartões. Drogarias Leopoldina de Campos, qualidade e confiança. Sabe